Nesse vídeo eu vou apresentar para você estratégias para manter uma rotina saudável do intestino. Presta muita atenção no que eu vou revelar nesse vídeo a respeito de constipação, porque ao final dele você irá saber como manter uma rotina saudável do seu intestino e inclusive montar um plano de ação. Eu sou o Dr. Milton, pós-graduado em geriatria e cofundador do grupo Doutor Bem-Estar e Saúde do Idoso. E a minha missão aqui hoje é poder compartilhar com você experiência a respeito de prisão de ventre, de constipação ou de prisão de ombro para algumas pessoas que assim fazem quando falam a respeito desse assunto, justamente para falar dessa dificuldade de ir ao banheiro. Eu sei que é muito pertinente falar sobre esse assunto porque a rotina no meu consultório faz parte da minha prática clínica no dia a dia e também muitas pessoas se queixam não tanto do sofrimento que talvez essa doença pudesse gerar uma complicação maior de óbito, mas na verdade do sofrimento de desconforto, de implicar em outras doenças que a pessoa tem, com certeza eu sei disso, porque realmente a pessoa sofre, não se alimenta direito, não consegue dormir. Infelizmente a constipação, essa prisão de ventre, ela causa tanto desconforto que a pessoa deixa de viver socialmente muitas vezes, porque ela está sofrendo e padecendo disso. Eu sei que talvez hoje seja a sua realidade ter constipação, ou a realidade do idoso que hoje está sob a sua responsabilidade, você sendo um cuidador familiar, um cuidador profissional, ou alguém que está responsável por um idoso e que sendo seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, você também se preocupa, porque eu sei que você tem todo o carinho no seu cuidado para com esse idoso e quer a melhora dele, inclusive quer a melhora da sua qualidade de vida. Então, compartilhar sobre constipação aqui hoje é a minha missão para melhorar a qualidade de vida de quem hoje você é responsável ou o seu autocuidado, caso você hoje, como muitas pessoas, sofrem de constipação, está passando por essa situação, tá bom? Se gostou então desse assunto, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você sabe que vive essa dificuldade de ir ao banheiro, porque eu sei que vai acrescentar muito. Com orientações simples, práticas e diretas que eu vou aqui compartilhar com vocês, vai melhorar muito a qualidade daquelas pessoas que colocarem em prática e criarem, cada uma delas, o seu plano de ação, tá bom? Então vamos lá. A constipação, como eu falei, também conhecida como prisão de ventre, ela causa muito desconforto, embora dificilmente ela seja o motivo de levar um paciente a óbito, ou seja, a levar à morte, mas ela complica inúmeras outras situações. Pacientes que ficaram acamados por algum motivo, pacientes que estão em cadeira de roda, nem que seja por um tempo, depois de alguma cirurgia, pacientes que estão mais sentados e deitados, se recuperando de alguma situação, eles vão ter mais facilidade de surgir a constipação, porque tem muito a ver com o movimento. Então, olha só, a primeira orientação, talvez é que você já ouviu falar várias vezes, mas que é preciso sempre voltar e falar dela, é a necessidade que nós temos de melhorar a quantidade de líquidos que nós ingerimos. É preciso sim água, suco, chá. E aqui eu chamo a atenção para aquelas pessoas que têm uma restrição de líquido. Se o seu médico, o médico de rim, geralmente, o nefrologista orientou a quantidade máxima que você deve tomar, porque tem alguma limitação na função do rim. Ou pacientes que são diabéticos, que não podem tomar o açúcar em todo o suco e chá que for tomar. A gente só chama essa atenção porque precisa realmente ter esse cuidado. Mas aumentar a quantidade de água, água saborizada, quando você coloca ali um gominho de uma fruta, ou uma folhinha que o paciente gosta, como folha de hortelã, ou um pedacinho de canela, enfim, faz com que a pessoa aceite melhor a quantidade de líquido, porque eu sei, olha só, eu sei que é uma luta muito grande quando você cuida de um idoso e quer que ele quer beber e quer que ele beba mais água, que ele aceite mais água, porque ele vai dizer, não tem gosto de nada, não estou com sede, eu não quero. Ou então você traz um copo, ele dá só um golinho e não aceita mais nada além daquele pequeno gole. Então eu sei dessa dificuldade. Se a gente deixa a água um pouco mais saborizada, ajuda muito a melhorar essa aceitação pela palatabilidade da água ali. Melhorou, aí acaba que aceita e você consegue oferecer mais, a gente atingir aquela meta, na grande maioria dos casos, em torno de 2 litros de água. Porque assim como falar sobre a quantidade de água que precisa para melhorar essa rotina do intestino, a gente precisa falar das fibras. As fibras são fundamentais, então existem frutas inclusive que têm mais quantidade de água. O mamão, o melão, a melancia tem mais água. Se fizer uso da maçã, que ela é rica em água, com a casca, também ajuda a funcionar o intestino. O que prende o intestino é a maçã sem a casca, mas a maçã com casca ajuda no funcionamento do intestino. E às vezes eu recebo a seguinte pergunta: doutor, eu gosto muito da banana, mas eu queria comer a banana, será que eu não posso? Olha só, dependendo de como está hoje aí a situação do intestino, o grau de constipação, vamos falar assim,
Porque constipação a gente entende quando a pessoa fica mais de 3 dias sem conseguir evacuar, ou seja, menos de 3 vezes na semana de conseguir ir ao banheiro para fazer cocô, a pessoa tem constipação. Então, se está muito intenso, 4, 5, 8 dias sem conseguir ir ao banheiro, a gente precisa melhorar essa condição antes de voltar a ficar dando banana. Mas se a pessoa não consegue fugir da banana, é a fruta preferida, a gente então pode fazer uma compensação. Você come uma banana, ou seja, para uma porção de banana, 2 porções de outra fruta que seja laxativa. Ou seja, uma dose dobrada de suco de laranja com mamão, uma dose dobrada do mamão, ameixa, o kiwi, frutas que são laxativas, que ajudam a melhorar o trânsito do intestino para compensar aquela banana que é a fruta predileta daquela pessoa. E a gente sabe que assim como a banana, muita massa, muito macarrão, também muita batata, vai fazer com que as fezes fiquem muito macentas e dificulta a chegada das fezes mais homogêneas lá no final do intestino, então dificulta a fazer cocô, e o paciente sofre com isso e alimenta esse sofrimento, porque já faz dias que não vai e fica com medo de ir novamente, porque da última vez que foi muito dolorido. Então a gente acaba que tem que trabalhar todo um contexto. Então melhorar a quantidade de água, as fibras elas já chamam a terceira condição que precisa para poder a gente conseguir se utilizar melhor da água que aumentou, das fibras que aumentaram, que é o movimento. E eu nem estou exigindo aqui que faça um exercício mesmo, que o ideal seria fazer academia, musculação, um hidroginástica, um pilates, fazer um exercício resistido para melhorar a condição do intestino. Mas se você melhora o movimento, não fica só sentado e deitado, se levanta, tem varanda às vezes em casa, dá a volta no corredor, vai e volta várias vezes, desce, mora num prédio, desce, vai com alguém, dá voltas ali embaixo, para poder estimular o funcionamento do intestino. Melhorou a água, melhorou as fibras, as frutas que têm mais quantidade de água, mas não está se movimentando. Então acaba que não está estimulando o intestino para que ele faça o seu movimento adequado para levar as fezes até o final do intestino, numa velocidade mais adequada, que depende desse movimento, para não ficar preso no meio do caminho e ser ela o motivo da constipação, dessa prisão de ventre, que muitas vezes está associada com aquele empachamento, uma barriga alta, cheia de gases. E aí uma outra pergunta que eu escuto muito assim: doutor, eu posso tomar água com gás ou então refrigerante? Porque quando eu tomo eu arroto, então eu me sinto melhor. É uma falsa impressão de melhora, porque se você já está cheio, com muitos gases, você coloca ainda mais gás para dentro do seu intestino, água com gás, um refrigerante, que todas são bebidas gaseificadas, você piora a condição do seu intestino, porque aí fica ainda mais cheio, arrota porque junta algumas bolhas de gás, ela volta pelo esôfago, você arrota, mas ainda tem muito gás no intestino, porque a função não é como um remédio, e as pessoas querem utilizar como remédio, se justificam na necessidade de tomar um refrigerante ou de tomar água com gás, porque vão arrotar e vão se sentir melhores, quando na verdade atrapalha o funcionamento do intestino e não tem indicação, tá? E a quarta coisa, que está bem atrelada, bem importante ser falada, talvez aquela que você menos escuta falar, então presta aqui atenção no que eu vou revelar para vocês. Essa quarta medida, ela talvez seja o que esteja faltando hoje para você criar esse plano de ação, ou dar um pontapé inicial no plano de ação que hoje você não faz, que é o exercício do assento. Exercício do assento? O que é isso, doutor? Exercício do assento é você se programar um horário para ir ao banheiro. Não um horário de relógio, mas um horário vinculado a uma refeição, que seja depois do café da manhã, ou do almoço, ou do jantar. Porque depois de uma refeição, o organismo está gastando energia para fazer a digestão, e a digestão ela começa na boca e termina no ânus, ou seja, o trato digestivo ele é muito longo. Aproveita que já está gastando energia ali para fazer a digestão e vai ao banheiro para poder ajudar a si, para poder fazer a evacuação, que é o ato de fazer cocô. Ou seja, depois do café da manhã, que é um horário escolhido por muitas pessoas, você vai ao banheiro e fica lá por 10 minutinhos, pensando na vida e no vaso sentado, esperando para ver se tem ou não vontade. Não é para levar o celular, não é para levar uma revista, é um momento para você não se concentrar em outra coisa, não. É para tentar se concentrar nisso. Pode respirar profundamente, tentar relaxar. O exercício do assento não significa também que todas as vezes que você vai conseguir fazer cocô. Mas certamente, ao fazer o exercício do assento, a sua mente, que isso aqui é um trabalho de mentalidade, você já começa a colocar essa informação para você mesmo, de forma espontânea e natural, de que depois daquela refeição, você fica mais relaxado para conseguir ir ao banheiro e evacuar. E não ficar 5, 8, 10 dias sem conseguir ir ao banheiro. Mas virar uma rotina que seja o ideal todos os dias, um dia sim, um dia não, conseguir fazer um pouquinho de cocô que seja, para poder não juntar, acumular e ele ressecar e fazer uma pedra, que a gente chama de fecalito,
que é cientificamente esse o nome de petrificação das fezes, o fecalito, que causa muito desconforto, um bolo fecal muito largo, que causa muita dor quando ele vai passar nessa transição entre o reto e o ânus. Então o exercício do assento talvez seja o que falta hoje aí para você implementar na saúde do idoso que hoje está sob sua responsabilidade ou na sua vida mesmo, para você dar esse pontapé inicial nesse plano, que precisa muito de uma rotina, que todos os dias, depois de uma dessas refeições, as principais, porque a gente gasta mais energia para fazer a digestão, que você vá ao banheiro, relaxe lá por um tempinho e assim sendo você consegue evacuar. Além do exercício do assento, e muito importante, é aproveitar os momentos que tenham vontade de ir ao banheiro. Tem pessoas que confessam na hora da consulta e dizem: doutor, eu fico adiando porque eu fico colocando outras coisas, não, depois eu vou mais tarde. Deixa passar o momento que seria oportuno para ir ao banheiro, aproveitar aquele desejo de ir ao banheiro, onde você já se aproveita da musculatura que está mais relaxada e contraindo, inclusive, para levar as fezes para o final do intestino, ter essa facilidade maior de fazer, adiando a hora de ir ao banheiro, acaba que resseca mais as fezes e vai dificultar quando você acha que deve ir, sem ser uma rotina, e faz força, se espreme para ir ao banheiro e acaba que não dá certo. Então, criar essa rotina de exercício de assento ela é fundamental para que você consiga vencer e deixar essa normalidade na função do seu intestino, no funcionamento, para evitar a constipação, a prisão de ventre, a prisão de ombro, como muitos falam no meu consultório. E uma última compartilhamento que eu gostaria de fazer de vocês a respeito dessa quarta estratégia é justamente que tem pacientes que nunca viveram essa experiência do exercício do assento. E eu me lembro muito bem de um paciente que veio depois de um mês no retorno da consulta, quando nós instituímos essas medidas todas que eu falei para você. Ela disse: doutor, eu já veio achando graça no consultório, eu estou me lembrando do senhor todos os dias, porque quando eu vou ao banheiro eu me lembro do senhor falando da importância de ir lá sentar e ficar pensando na vida. Que bom que a senhora está lembrando, eu disse para ela na consulta, pelo menos a senhora está fazendo exercício e ela já estava se beneficiando, porque estava melhorando a rotina dela, ela já não estava espaçando tanto os dias de ir ao banheiro. Então vamos recapitular: a necessidade de beber água, mais fibra, se movimentar para poder se beneficiar dessas duas primeiras medidas, e a quarta medida, que é o exercício do assento. Eu tenho uma oportunidade para poder compartilhar com você, que é o quê? Pois bem, essa oportunidade que eu trago para você é um treinamento que eu tenho chamado a Tríade do Cuidado para Idosos. Esse treinamento, além da constipação, onde eu trago mais detalhadamente, com a riqueza de detalhes, eu trago dentro desse treinamento, por isso que é chamado de tríade, também insônia e quedas. Como que nós podemos prevenir e evitar que a queda se repita quando ela já aconteceu, e prevenir a ocorrência de uma primeira queda, e a insônia, todo o seu contexto, mudança de rotina também, de hábito, para que nós possamos melhorar a insônia, tratar e ela vai embora. Então a tríade do cuidado para idosos, que envolve esses três temas que são rotineiros na minha prática clínica, no meu consultório, nas visitas domiciliares que eu realizo diariamente, é para poder eu conseguir compartilhar com você. E eu sei que você está gostando desse vídeo, então deixa o seu like, compartilha com quem você sabe que precisa saber mais sobre constipação, porque sofre com essa condição, e essas dicas são muito valiosas. Também você pode escrever aqui, comentar o que foi que eu não coloquei de informação, que você hoje coloca na sua rotina, que está dentro do seu plano de ação, que eu não comentei, que a gente pode se ajudar, mais pessoas vão poder se enriquecer também com o seu compartilhamento. Então escreve aí, deixa o seu comentário para que a gente possa, inclusive, comentar aqui também junto com você e acrescentar em uma próxima oportunidade, no próximo vídeo, porque quando vocês interagem comigo, eu consigo me alegrar ainda mais e também entender o que mais que vocês precisam de compartilhamento de história, de ideias e de orientações simples, práticas e diretas. Lá dentro do treinamento, da tríade do cuidado, inclusive, as aulas elas são curtas, de até 10 minutos, você pode assistir do seu tablet, do seu celular, talvez você esteja me vendo no seu celular, do seu computador, você vê no seu tempo, você pode escolher a ordem que você quer ver, se vai querer ver primeiro constipação, depois insônia, depois quedas, ou inverter a ordem. E dentro do treinamento eu tenho masterclasses com orientações bem ilustradas, e também o que eu chamo de a cereja do bolo, que são compartilhamento de casos reais de pacientes meus, onde você consegue se ver muitas vezes ali, naqueles casos, com as orientações que eu trago, com as conduções que eu fiz em cada caso, e você olha, é o mesmo remédio que eu tomo, então eu poderia fazer assim, se hoje eu não faço, e vou me beneficiar. Exatamente essa é a proposta. E também a roda de conversa, onde as pessoas têm a possibilidade de interagir ao vivo comigo dentro da roda de conversa, montar inclusive uma estratégia individualizada, e só faz parte da roda de conversa quem está dentro do treinamento
a tríade do cuidado para idosos, tá certo? Fica aqui o meu convite, vai ficar fixado aqui no primeiro comentário desse canal, então, o vídeo oficial do treinamento. Clica no vídeo para você ver e entender melhor, que eu explico lá mais detalhadamente. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, deixe o seu like e se inscreve no canal para que a gente possa se ver mais vezes. Espero te ver então lá na tríade do cuidado para idosos. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.